Ceará, terra das belezas, natureza, turismo, terra também de grandes riquezas. Foi percebendo tudo isso que surgiu o primeiro veículo de oportunidades do Ceará. Uma multiplataforma completa para quem quer investir ou para quem precisa de investidor. A proposta é conectar grandes negócios, com análises dos cenários, tendências de mercado, mineração de dados, coberturas especiais. Tudo com acompanhamento de especialistas renomados no mercado. Um novo cenário está surgindo no mercado, com inúmeras possibilidades. Você precisa conhecer. Conheça Trends CE, a sua melhor oportunidade de negócios. Olá a todos. No final do ano passado, o governo do estado do Ceará sintetizou no Ceará Veloz uma proposta para acelerar o desenvolvimento em parceria com o setor privado. Veio a pandemia e a emergência mudou as prioridades. Agora é hora de retomar o debate sobre como construir o novo desenvolvimento socioeconômico do Ceará. São nossos convidados neste painel promovido pela Trend Ceará, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Eduardo Neves. Bom dia aos dois. Olá, Rômulo. Olá, Eduardo. Meus cumprimentos. Um bom debate para todos. Rômulo, meus cumprimentos, secretário Maia Júnior e a todos os internautas que nos acompanham aí. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. É um prazer tê-los com o secretário Maia e presidente Eduardo. Este painel durará aproximadamente 1 hora e está organizado em 4 eixos centrais: governança, vocações, conexões do Ceará com o Brasil e conexões do Ceará com o mundo. Sobre o primeiro tema, eu pergunto ao secretário Maia, uma das grandes novidades do segundo governo Camilo Santana foi uma expressiva transformação na governança das secretarias ligadas à economia e emprego. Lembro quando foi apresentado o Ceará Veloz, você, secretário Maia, dizer: avançamos, mas queremos acelerar. Então, para começar, eu lhe pergunto se poderia descrever os grandes eixos desta mudança, desta governança neste momento. Por favor. Bem, Romulo, em primeiro lugar, o importante para o internauta é tomar conhecimento que esse trabalho começou no início de 2017, né, quando eu chego ao governo como secretário de Planejamento e Gestão, e naquela data, sem imaginar que jamais seria um secretário de Desenvolvimento Econômico, nós preparamos uma reforma de Estado. E essa reforma de Estado, ela tinha 3 grandes prioridades, né? Reformar a gestão pública, melhorar a eficiência da gestão pública do Estado do Ceará. E esse trabalho ele foi desenvolvido e o governador implantou aquela governança que eu diria que foi possível em final do ano de 2018. Dentro dessa reestruturação da eficiência da gestão pública, tinha 2 reformas importantes, uma na assistência social, outra no desenvolvimento econômico, que preconizavam uma completa reestruturação, não só da secretaria, mas do seu modelo de governança, para que a gente pudesse, dentro dessa sua colocação, acelerar o crescimento do Estado do Ceará, que vinha praticamente estagnado nos últimos 10 anos. Com uma taxa de crescimento não superior a 2%, uma participação no PIB nacional um pouco acima de 2%, o que reduz a praticamente a metade a renda per capita do cearense, né? Porque se nós temos 4,35% da população total do Brasil e temos apenas 2,25% da riqueza, né, esses papéis eles se invertem, reduzindo consideravelmente não só a renda per capita, como a desigualdade dentro do próprio Estado, que é um fator preocupante, né? No Brasil e no Estado do Ceará não é diferente. Aí quis o destino, né, que eu viesse liderar essa transformação da secretaria.
E, primeiro, uma reestruturação, veio no bojo da reforma, uma reestruturação completa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que recebeu atribuições, né, de uma visão econômica e não industrial. Como antes era, a Secretaria tinha um foco estritamente industrial, numa contramão tremenda do mundo, do próprio Ceará. Por quê? Porque nesse momento o segmento de serviço já abocanhava cerca de 77% da economia do Ceará. A indústria sofríveis 17%. A indústria teve uma perda muito significativa da sua participação na riqueza cearense, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, né? Com um crescimento exponencial aí do mercado de serviços, né? Ora, então, se esse retrato mostrava isso, nós tínhamos que ter uma secretaria econômica e não industrial. Então, nós procuramos, nesse desenho, formatar uma secretaria que cuidasse da indústria. Uhum. Para isso foi criada uma secretaria executiva da indústria, mas que cuidasse também do comércio, serviço e inovação, né? Que era um papel que não era desempenhado, né? E um papel importantíssimo, porque esse segmento representa 77% da riqueza, e agregamos funções que eu diria que o Estado estava inerte, né? Um foi o papel do agro, né? Relativo aos grandes negócios do agrobusiness do Estado do Ceará. Para isso, a gente incorporou uma secretaria, que era a SEAPA, uma Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, né? E reestruturou essa área, criando uma secretaria executiva do agronegócio, né? E o outro, que veio da Secretaria de Assistência Social, então, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, foi todas as políticas de trabalho e de empreendedorismo, que no passado tiveram uma Secretaria de Estado para cuidar desse segmento extremamente significativo na formação dessa riqueza. Porque 98% da nossa economia é feita de pequenos e microempresas, uhum, e microempresas individuais. Apenas 2% retratam nesses três segmentos de atividades o resto da nossa economia. Mas ela se distribui fundamentalmente nos pequenos negócios, né? Então, para isso, passamos a pensar também o empreendedorismo. Nesse bojo, a gente procurou dar uma governança sistêmica, né? Primeiro, dentro da própria SEDET, unificar essas políticas, né? Esses papéis. Nós temos 4 secretarias que acabei de citar e uma secretaria que, na reforma do Estado, ela era horizontal. Ela está em todas as secretarias de Estado, que é a secretaria que a gente diria que é a Secretaria de Suporte, a Secretaria de Planejamento e Gestão. E nós acumulamos aí nessa reforma o crescimento de algumas empresas vinculadas, né? Veio para a Secretaria definitivamente a vinculação do CIP e da ZPE, né? Uma das transformações já exigidas quando do acordo com o Porto de Roterdã para entrar, uhum, como parceiro do Estado do Ceará. O IDT, que fazia a gestão operacional das políticas de trabalho, que é uma organização social. Conjuntamente, veio uma agência de regulação ligada ao setor do agro, tanto do agronegócio, os grandes business que nós tratamos, como a agricultura familiar, que é a ADAGRE, que é uma agência reguladora e fiscalizatória dos procedimentos fitossanitários e animais produzidos no estado do Ceará. Incorporamos da Secretaria da Fazenda a JUSEC, a Junta Comercial, né, que tem um papel preponderante no processo de ambiência de negócio, na simplificação da burocracia para abrir e fechar empresas no Ceará. Veio a ADES, né, e veio a CODES, né? Dentro dessas reformas, né, que a gente está dando uma visão sistêmica, nós também mostramos ao governo a necessidade, dentro dessa governança, de trabalhar todos os setores econômicos. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com esses 4 papéis de atividades econômicas, agregamos dentro da lógica de governo a Secretaria de Turismo, que é um braço da área de serviços, né? Mas é uma secretaria específica pela importância do turismo no estado do Ceará.
a Secretaria da Agricultura voltada para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, e a Secretaria de Cultura com a economia criativa. Essas 4 secretarias, elas têm um papel fundamental de fazer a economia do Estado do Ceará se desenvolver e crescer, né? E criamos aí uma visão mais orgânica e sistêmica pelo link que essas 4 secretarias para fazer desenvolvimento têm com várias outras secretarias e empresas públicas, né? Porque você sabe que esta ambiência de negócio exige links com a Secretaria da Fazenda, por conta da tributação e dos regimes de incentivos. Nós temos link com a SEMAS e com a Secretaria de Meio Ambiente, devido aos licenciamentos ambientais, fundamentais para se fazer desenvolvimento. Nós temos link com a Procuradoria Geral do Estado, que é um forte instrumento para garantir a governança e a governabilidade através de processos de garantias legais, né? E aí vai, foram recursos hídricos, no caso da agricultura, COGÉ, né? CAGES, né? As secretarias de infraestrutura, todas 3 cidades, recursos hídricos e infraestrutura. Enfim, temos um link orgânico com 4 secretarias, né? Definimos, ao definir essa estrutura e implantar essa estrutura, nós realizamos um planejamento estratégico, ouvimos os segmentos de empregadores, né? Todas as entidades, comércio, serviço, indústria, etc., e ouvimos também os empregados, né? As centrais sindicais e outras correlatas às políticas de trabalho, para formular uma estratégia desses 4 anos. Já tínhamos alguns estudos que iniciamos na Secretaria de Planejamento, como o caso do Ceará 2050, que está pronto aí para ser lançado. O estudo feito com a consultora de Portugal para fazer um processo de transição entre essa chegada dessa secretaria e suas formulações e o 2050, que é um horizonte de 30 anos, com um trabalho coordenado pela SPI. Aproveitamos o Fortaleza 2040, aproveitamos também, que estava concluído a nível de Fortaleza, aproveitamos o PRNDE, que é da Sudene, né, que é uma proposta estratégica aí para o Nordeste, feito pelo atual governo, e aproveitamos também para fazer esse planejamento estratégico, essa base de informações que o governo tinha. Aí saiu um planejamento estratégico, cuja estrutura de governança estruturou os planos de ações. Hoje nós temos 47 planos de ações, né, que se multiplicam quando chegam nas vinculadas, vão a mais de 100, para aprimorar esse processo, não só de governança, como de estruturação, para criarmos, né, uma estrutura capaz de atrair mais investimentos para o Estado do Ceará e para acelerar a nossa economia, que foi, dentro da plataforma, se criou um plano de governo. Eu diria que o Planejamento Ceará 2050 é um plano de Estado e diria que o Ceará Veloz é um plano de governo. Né? Então, esse plano Ceará Veloz, ele preconiza, como importante, uma maneira diferente da gente fazer desenvolvimento, né? Primeiro, com a preparação de uma estrutura, de uma arquitetura que formasse uma ambiência adequada para atrair esses investimentos. E aí nós temos 4 plataformas importantes. Primeiro, a plataforma da ambiência de negócio. Temos aí vários programas de desburocratização e simplificação em parceria com a Federação das Indústrias e com as outras entidades, né? Temos aí a aplicação de regulamentações para estruturar celeridade na abertura, no fechamento de empresas, na governança, ou seja, a continuidade, a confiança do investidor no Estado. Temos aí a governabilidade, né? A possibilidade de formalizar os entendimentos e os compromissos do Estado, inclusive por lei, né? Hoje nós temos uma base aí bastante robusta na Assembleia Legislativa para acelerar essas transformações. Ou seja, estamos reformando uma ambiência facilitadora, né? E dentro dessa ambiência nós deveremos, até o final do ano,
também digitalizar toda a secretaria que não era digitalizada. Esse é um ponto importantíssimo. Ou seja, vamos criar um ambiente totalmente digital, evitando que o empresário possa se deslocar, não só a secretaria, como a esses entes todos vinculados da secretaria para operar seus interesses. E vamos fazer isso tudo num único lugar, né? Nós estamos aí já com a licitação aí sendo feita para levar todo esse conjunto da secretaria e das 6 vinculadas até um ponto de encontro com o empreendedor no centro de convenções ao lado da Secretaria de Turismo. Ou seja, o empreendedor do Ceará, na área de turismo ou na área de desenvolvimento econômico, nessas 4 atividades econômicas que eu elenquei, agronegócio, indústria, comércio, serviços, empreendedorismo e trabalho, vai ter toda a estrutura de Estado numa plataforma física única e numa plataforma digital única. Esse é outro ponto importante do trabalho de estruturação. E estamos aí aperfeiçoando os mecanismos, né? Temos ainda aí uma tarefa a finalizar com o governador e com as entidades, que é a transformação da ADESE, né, com a incorporação da CODES, no grande instrumento operacional, né? É lá onde o empresário vai chegar, o Eduardo está aqui conosco, e vai definir pela Secretaria um protocolo de investimento, né? Vai operacionalizar esse protocolo. O que tiver lá comprometido de incentivos vai ser operacionalizado pela ADESE, ou de fomento será operacionalizado pela ADESE. Se precisar de uma articulação com as estruturas públicas voltadas para a capacitação profissional, né, para o treinamento dessa mão de obra, também é uma articulação que inicia dentro da ADESE, ela tem uma diretoria específica para isso, né? Se precisar de infraestrutura, uma rede de distribuição de energia ou de abastecimento d'água ou de saneamento, também será tratada na ADESE. A ADESE é um ponto de apoio, né, que o empresário tem para empreender no Ceará, né? E ela vai fazer articulação com esses links. Ou seja, é uma porta só para entrar e para sair, né? A ADESE ganha uma dimensão muito grande, né, nesse redesenho, né, passando a ser o grande operador das políticas de desenvolvimento econômico do Ceará, né, inclusive incorporando as funções da CODES. Secretário Maia, deixa eu aproveitar um gancho da sua fala exatamente na questão da ADESE, porque a ADESE, a gente percebe que, pelo que o secretário apresentou, há uma grande transformação intra-secretaria, mas intersecretaria, ou seja, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho não somente se articulou internamente, como se articulou na governança com outras secretarias importantes à atividade econômica também. E aí, eu pergunto, aproveitando que citou a ADESE, aproveitando a presença do presidente Eduardo, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara Setorial de Comércio e Investimento Estrangeiro. E entendo as câmaras setoriais como uma grande articulação de diálogo com o setor produtivo. E esse ano, enfim, no final do ano passado para esse ano, houve uma grande reestruturação. Qual seria, dentro dessas atribuições da ADESE, a atividade específica das câmaras setoriais, presidente Eduardo? Rômulo, a ADESE, como o secretário Maia vem citando, todo o sistema de desenvolvimento econômico vem sofrendo toda essa transformação. E a ADESE vem passando por essa modificação, agregando novas funções. A ADESE tem 4 diretorias finalísticas, né? Uma que o secretário Meia bem falou, que é a de operações e serviços, que faz toda essa questão de infraestrutura e a questão de apoiar o investidor, além de uma plataforma dentro dessa diretoria que é voltada para os municípios, que é o Investe Ceará. Chegamos a apresentar isso, inclusive, na FIEC ano passado. A plataforma tem mais de 70 prefeituras já cadastradas, onde a gente presta um serviço vocacional para esses municípios, para que eles possam se preparar para receber o investimento. Temos uma diretoria, que é desenvolvimento setorial, que aí sim, onde estão locadas as câmaras setoriais, que é onde a gente é o contato, vamos dizer assim, mais direto com a ADESE, com as cadeias produtivas, onde, como você teve a oportunidade de ser presidente de uma Câmara Setorial, sabe a dinâmica da Câmara Setorial, que são vários entes da cadeia produtiva que ali discutem, debatem as necessidades do setor,
E isso vem muito de encontro ao que foi feito, porque na nova dinâmica das câmaras setoriais, que instalamos ano passado, nós incorporamos um conselho de gestão onde incorpora tudo que o secretário Maia Júnior falou. Trouxemos o Ceará 2050, Fortaleza 2040 e o Sistema S, que faz parte com a ADESE e o Governo do Estado, e agora a nova SEDET também tem assento nesse conselho gestor, onde podemos enxergar todas as câmaras setoriais de uma forma mais sistêmica e entender inter-relações entre elas. Isso possibilita que a gente possa ter essa intersetorialidade, esse contato transversal que as câmaras setoriais têm entre si, para que possa entender as políticas públicas. Isso é muito importante, porque isso é muito dinâmico. As câmaras setoriais são muito dinâmicas. Essas modificações são constantes. Agora, nesse momento da pandemia, a gente teve outras experiências onde as câmaras nos auxiliaram bastante, nos ajudaram bastante a compreender a necessidade de cada setor e poder colaborar com informações, com dados, com as necessidades, para que a gente pudesse formatar essas políticas. Então, as câmaras setoriais há um contato constante. A ADESE, aqui nós temos ao todo 21 câmaras setoriais e 12 câmaras temáticas. Então, diariamente, a ADESE, no seu espaço físico, tinha esse contato direto. Hoje é no virtual, que a gente tem esse contato com as câmaras setoriais constantemente, mas a gente está constantemente entendendo o que acontece no setor, no seu dia a dia, podendo compreender as suas necessidades de curto, médio e longo prazo. Criamos também, com as câmaras setoriais, o início da projeção das câmaras setoriais, elas fazem um plano de ação. E esse plano de ação é de curto, médio e longo prazo. Isso não impede que a necessidade do dia a dia sejam discutidas nas câmaras setoriais, que também a gente acaba tendo muita ação de curto prazo, fazendo essa interlocução entre os setores. Rômulo, se você me permitir, eu só ia concluir quando você colocou, né? Eu estava falando da ambiência de negócio, é um ponto importante do Ceará Veloz, que a gente está aperfeiçoando agora com a pandemia. O segundo ponto importante é aproveitar esse momento especial da educação, tanto básica como superior do Estado do Ceará, o capital humano. Esse é outro ponto importante que nós estamos trabalhando forte para fazer diferença na atração de investimentos no Ceará. O terceiro é a rede de inovação e tecnologia que está instalada no Ceará. Nós temos aí 8 universidades distribuídas em várias regiões no Estado do Ceará, mais de 100 faculdades, 2 FATECs, uma em Juazeiro do Norte e outra em Quixeramobim, né? Além da rede de Centex, a rede de CVTs, a rede de escolas profissionalizantes, e mais de 800 laboratórios, né? E temos 34 IFCE. E, por último, a infraestrutura, né? Nós estamos trabalhando aí no fortalecimento da eficiência da infraestrutura do Ceará, que avançou muito e é bastante competitiva, pelo menos a nível de região. Então, esses são os pontos fundamentais. Além desse repensar da ADESE como o grande operador, a Secretaria pensa para o empresário, né, discute, avança em políticas adequadas e a ADESE opera, né, através de políticas ao fomento ao desenvolvimento. E temos aí, além da ADESE como empresas operadoras, mais 5 empresas operadoras, que eu citei todas aqui nessa sua primeira pergunta, e eu vou deixar para você o outro ponto, que é praticamente a próxima pergunta, senão eu vou antecipar a próxima pergunta. Mas essa é a estrutura de governança e de reestruturação que foi feita aqui em pouco tempo, em poucas palavras. Até porque a gente tem que administrar o tempo, temos 1 hora e assim, o tema é extremamente relevante. Eu vou direto para uma pergunta, secretário. Recentemente, o Estado do Ceará se tornou o maior exportador de frutas frescas, o 2º maior exportador de placas de aço e de calçados e o 3º maior exportador de geradores eólicos. Falando de competitividade, secretário Maia, temos várias pessoas que estão nos assistindo que não são do Ceará, que são de outros estados do Brasil. Quais são as vantagens competitivas que o Estado do Ceará tem para atrair investimento? Olha, eu acabei de citar, né, na pergunta anterior, dentro da estrutura de governança, primeiro,
uma plataforma de ambiência de negócio diferenciada e bastante simplificada. Segundo, né, uma estrutura de educação avançando e uma das melhores educações no Brasil. Isso é muito importante para a atração, por causa do valor do capital humano. Uma rede de inovação e de tecnologia implantada. Além disso, nós temos uma boa infraestrutura no Estado, né? A logística do Estado do Ceará, a intermodalidade. A localização é uma vantagem, secretário? Disponibilidade de energia, disponibilidade de água fazem o Ceará diferenciado, né? E temos um plano, como você colocou, para tornar a nossa economia, né, primeiro, para fazer uma transição, né, entre... Nós saímos aqui no estado do Ceará há 40 anos de um estágio da economia primária para a economia industrial, onde se realçou aí a indústria têxtil, a indústria de calçados e o agronegócio, aí, naquela época, ainda oriundo da primarização, com uma forte dedicação à pecuária leiteira do Estado, né? Isso ainda hoje existe e precisa ser melhor repensado para que esses velhos segmentos econômicos que se industrializaram, o agro, né, o calçado e os têxteis, possam voltar a ocupar o seu dinamismo. Por outro lado, está surgindo uma economia, né, altamente competitiva, dentro desses cenários mundiais, né, porque são economias que ganharam alto nível de produtividade, de desenvolvimento tecnológico, né, que o Ceará vem inaugurando há alguns anos, né? Setor de energias renováveis, temos aí uma oportunidade imensa pela frente, né? Não só com energias eólicas, com energia solar, com energia produzida pelas ondas do mar, energia nuclear. O estado do Ceará tem a segunda maior reserva de urânio do Brasil. Ou seja, na área de energia nós temos um futuro muito promissor, né? Recentemente publicamos aí o mapa eólico que mostrou aí esse potencial. Essa economia de energias alternativas, não só na geração, ela está tornando aqui o Ceará um forte atrator de investimentos com a indústria de bens de capital e serviços, né? Temos aí o hub do turismo, que é uma economia, né, que eu não diria que nem velha nem nova, porque ela está sempre presente, né? Aí teve a expansão do novo aeroporto, toda a infraestrutura que foi melhorada no interior, né, do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista da nossa cultura, da nossa gastronomia, etc. Né? O turismo do Ceará vinha muito bem aí na situação pré-pandemia. 48 voos internacionais conectados aqui no Ceará, quase 200 voos diários aqui dentro do Brasil. O hub do turismo estava implantado em franco desenvolvimento. Vamos ter que recuperar, porque esse foi bastante abatido aí nessa pandemia. Tínhamos também o hub tecnológico, né? A atração aí que vai de vento em popa, né? No final do ano, muito provavelmente, no mais tardar, no primeiro trimestre, em função da pandemia de 2021, nós vamos estar inaugurando mais uma chegada de um cabo ótico que vem de Marseille, na França, passa pela Europa, passa pela África e chega a Fortaleza. É o 15º cabo do total de 19 que nós atraímos para o estado do Ceará. Essa base de infraestrutura ganhou uma dinâmica muito grande com o cinturão digital, que foi aí fortemente expandido e que fez surgir uma nova economia, né, eu diria, na área de telecomunicações, aí, com essas empresas que estão crescendo assustadoramente, como a Mob, como a Y-Link, como a BrisaNet e uma boa dezena de milhares de provedores locais que têm crescido dentro dessa infraestrutura. A atração aí já de 3 construídos, né? Data center, mais 3 aí engatilhados para serem construídos aqui no Ceará, trazendo os principais produtores dessa indústria de serviços na área de TIC, né? Que hoje estão aqui já no Ceará, através do processo de credenciamento, montando uma estrutura do marketplace de software, de hardware e de suporte
né, centralizada na ETICE, que foi uma reformulação que o governador fez para digitalizar o Estado e para atrair negócios nessa área. Mas aqui no Ceará, hoje já estão no Ceará trabalhando a Amazon, né, a Google, a Microsoft, a IBM e a Oracle. Estão se credenciando a Alibaba, que é outro grande player internacional, né, nesse setor, e a Huawei. Uhum. Mais 17 vendors que estão voltados para fornecer serviço, né? E o Ceará teve essa notícia maravilhosa na semana passada da aquisição de um desses vendors, que foi a Ivia, pela a Wipro indiana, né? Uhum. Então, esse é outro setor que está tendo uma dinâmica muito grande. Tem um outro setor que avança rapidamente, e a gente está trabalhando e muito focado, que é a logística, né? Sobretudo agora com o crescimento dessa base de cabotagem, né? A logística do PECEM, o Porto do PECEM, que é a nossa joia da coroa, que tem uma ZPE, a única do Brasil instalada, para a gente ali fazer um grande programa de desenvolvimento que está em curso, dentro dessa estrutura que a gente está colocando para vocês, né? Então, essas vocações, né, mais competitivas, de uma economia de maior valor agregado, uma economia mais voltada para a competitividade internacional, mais voltada para a exportação, tem despertado aqui no estado do Ceará bastante, né? E eu acredito que isso pode ser um fator decisivo para a gente entrar num processo de recuperação mais rápida, como consequência da pandemia. Então, esses 11 clusters, né, eu citei aqui alguns, porque o tempo também é pouco, não dá para detalhar todos, mas citei clusters velhos que a gente está trabalhando, não estamos abandonando a economia velha, e clusters novos que a gente está trabalhando para fortalecer a economia cearense. Secretário Maia, pelas suas palavras, enfim, nós percebemos que nós temos vantagens construídas. Eu acho que essa governança, enfim, a eficiência que a gestão pública e privada necessitam para poder competir, mas fica claro também que nós temos vantagens locacionais competitivas. Eu acho que, me parece que a posição do Ceará Atlântica favoreceu, por exemplo, a questão do hub aeroportuário, porque desde pequeno que nós vemos todos os voos que vêm da Europa para a América do Sul passavam por cima de Fortaleza e hoje param aqui. E os cabos da mesma forma. E aí eu aproveito e pergunto para o presidente Eduardo. Existe uma nova economia transversal em Portugal, ela se chama de hipercluster econômico, como economia do mar, e que envolve muito disso que o secretário Maia falou, da logística, do turismo, são os nossos canais de ligação com o mundo. A economia do mar, presidente Eduardo, qual é a perspectiva que você identifica para essa economia no estado do Ceará? É exatamente o que o secretário Maia falou, dos 11 clusters que são os prioritários. E entre eles está a economia criativa e a economia do mar, que são os novos que o secretário se referiu há pouco que estamos trabalhando. Mas é importante entender que, além de entender esse contexto todo, a ADES está criando instrumentos para que possa atender a demanda dessas novas economias. Né? A ADES hoje está se transformando ou criando uma nova estrutura de fomento. Né? Hoje, toda a operação do Fundo de Desenvolvimento Industrial está na ADES. Todo o FDI, toda a operação de incentivos fiscais passa a ser operado pela ADES. Além disso, nós estamos criando um fomento, né? Algumas atividades de fomento. E vão ser em várias etapas, digamos assim. No primeiro momento, precisamos nos tornar uma instituição financeira, que precisa de modificação de lei, precisa de credenciamento no Banco Central, que isso tem um prazo médio, demora uns 2 anos, de 1 a 2 anos, para que a gente possa concluir todo o processo. Mas, enquanto isso, nós podemos trabalhar com fundo de aval setorial, que é o que a gente está trabalhando, com securitização, né? Então, o que a ADES está fazendo? A ADES hoje está pegando toda essa questão da dimensão do que o sistema de desenvolvimento econômico foi formado em toda a sua transversalidade, com os 11 classes bem definidos, que o Estado vai priorizar, está priorizando, como o secretário Maia há pouco falou, e a gente precisa criar os instrumentos para que esses setores possam avançar. Então, dentro da ADES, por exemplo, a gente tem uma Câmara Setorial de Economia Criativa, tem uma Câmara Setorial de Economia do Mar, onde a gente possa estar constantemente fazendo essas discussões
para que a gente possa ampliar, entender qual a necessidade do setor e que possa atender de forma mais rápida e dinâmica para que a gente possa avançar. A operação do sistema de desenvolvimento econômico é algo complexo, mas a gente só consegue fazê-lo com instrumentos adequados. E os instrumentos adequados não é só uma equação, não é só incentivo fiscal. Isso é uma variável de uma grande equação, que vai sim, Rômulo, desde a localização geográfica, né, desde a questão do incentivo fiscal, desde a infraestrutura existente, desde a formação da mão de obra que você tenha para ofertar. Então, é a grande importância da estrutura que a gente tem de escolas estaduais profissionalizantes, da formação, do cinturão digital. O secretário Maia falou há pouco, citou várias empresas de tecnologia que hoje estão instaladas no estado de Ceará por conta desse hub de dados e tecnológico. O estado de Ceará é todo circundado num cinturão digital que pode levar para toda a população do estado de Ceará a questão da tecnologia, a questão da educação à distância. Então, tudo isso é de extrema importância e o empresário valoriza muito isso, porque ele precisa entender aonde ele está, se onde ele está, onde ele vai colocar o seu negócio, tem condição e tem estrutura para atendê-lo. Então, hoje, essa discussão ela é muito mais além do que uma simples variável de um incentivo fiscal ou de algo que o Estado possa dar mais que o outro. Então, ela é um contexto muito maior e, para isso, a gente precisa ter ferramentas adequadas e ter, principalmente, esse diálogo direto e aberto com as atividades econômicas para que a gente possa entendê-las de uma forma mais rápida e poder estar passo a passo, par e passe com elas para que a gente possa caminhar juntos e, assim, avançar o desenvolvimento econômico do Estado de Ceará. Excelente, presidente Eduardo. Eu volto novamente ao secretário Maia, tentando entender todo esse arranjo que foi feito em termos de governança para atrair investimento. Eu lembro que, no final do governo Temer, foi criado o Ombudsman de Investimento, porque, se a gente for olhar internacionalmente, de 190 economias, o Banco Mundial ainda aponta o Brasil numa posição, nós estamos em 133º posicionados como ambiente de negócio, em termos de Brasil. E era exatamente importante criar esse espaço onde, em um único local, o investidor possa interagir com as diversas secretarias. Enfim, imagina, o próprio secretário falou de meio ambiente, tem a questão do emprego, tem uma série de aspectos. Eu pergunto, por exemplo, o Ceará foi um dos que mais avançou no registro mercantil, né? Foi praticamente líder no Simples Nacional. Eu pergunto, secretário Maia, se o Brasil hoje está nessas 190 economias, nós estamos ali em 133º, eu posso dizer que o Ceará, como ambiente de negócios hoje, até porque a gente compete com outros estados, nós temos um ambiente de negócios favorável à atração de investimento por tudo isso que foi construído. Quais seriam os pontos-chave? Rômulo, eu primeiro te peço desculpa aqui, eu tive que me ausentar um pouquinho da tela. O nosso governador, que chamou aqui, estava com uma pessoa na sala e precisava falar comigo. Olha, Rômulo, essa é uma coisa bastante simples, né? As pessoas, às vezes, acham isso um pouco assim, de soberba, a gente pensar grande, né? Mas você sabe que pensar grande e pensar pequeno custa a mesma coisa. Se custa a mesma coisa, vamos pensar grande, né? Verdade. Há 3 anos atrás, quando eu cheguei no planejamento, o Banco Mundial, não era o Ceará, já reconhecia e colocou um desafio ao Ceará e a São Paulo, foram esses 2 projetos pilotos, de criar no Brasil a melhor ambiência de negócio. Eu, de pronto, comprei isso. Não imaginava, mais uma vez, que fosse ser secretário de Desenvolvimento Econômico e receber esta incumbência de tornar o Ceará o ambiente mais adequado para se fazer negócio no Brasil como meta, né? Isso é uma meta, não é arrogância. A gente tem que ter um objetivo, né? O espírito que o governador tem passado para a gente é da gente brigar em pé de igualdade, mesmo com as regiões desenvolvidas, né? E o que nós vemos hoje
Primeiro, é um ciclo bastante virtuoso que aconteceu no Ceará nos últimos 30 anos, né? Eu gosto sempre de fazer justiça e de recuperar aqui no tempo o trabalho liderado pelo SIC e por aqueles jovens do SIC, liderados pelo Beni e pelo próprio Tasso, que fizeram uma transformação extraordinária no Ceará. E aí vem uma coisa positiva, né? Oriunda desse processo. Uma transformação, primeiro, muito grande na governança pública. Uma sequência, né? Porque tivemos aí Tasso 3 vezes, Ciro 4, Lúcio Alcântara 5, Cid 2, 7 e o Camilo 2 vezes, 9 governadores que garantiram a continuidade de políticas acertadas que o Ceará desenvolveu nesses. Ainda faltam 2 anos, né, para o governo do Camilo, para se completar 36 anos, que é uma geração de transformações importantes. O grande desafio do Ceará daqui para frente é manter isso nesse nível. Daí veio, né, esse projeto, que é uma pactuação, né, para colocar a questão política no Estado acima de qualquer coisa, para colocar essa continuidade desses projetos que vão dando certo, educação, recursos hídricos, políticas fiscais, administração que o Ceará protagoniza, pública, né? Numa dianteira em relação a outros estados. Então, a governança e a governabilidade é um predicado, né? A melhoria dessa ambiência de negócio, essa evolução, como eu coloquei aqui, além de um processo desburocratizado, simplificado, hoje se abre uma empresa, Romulo, e se fecha no Ceará em menos de 3 dias. Isso, há alguns anos atrás, não era possível. Você conhece bem essa situação, porque você trabalha há muito tempo com essa parte de relações internacionais, assessora grandes grupos econômicos que trabalham e têm interesse de vir ao Ceará. Você é um dos testemunhos dessa mudança, né? A melhoria da nossa infraestrutura, né, Romulo? É outro ponto importante, né? Nesse ciclo, nós construímos um novo aeroporto, que já foi reformado, já é um novo ciclo, o segundo ciclo de um aeroporto, além de aeroportos do interior que nós não tínhamos, né? 8 mil quilômetros de estradas, né? Integrando todos os municípios cearenses. A construção do Porto do Pecém, nós temos 2 portos aí, complementares e importantes, extremamente importantes para a nossa infraestrutura intermodal, né? A dinamização da universalização de energia, da oferta de energia que nós não tínhamos, a gente importava energia, hoje a gente exporta energia, a melhoria dos programas de convivência com o semiárido, né? Nós já acumulamos 18 milhões de metros cúbicos para armazenar água no Ceará. Hoje estamos com 62% e temos água garantida para 2, 3 anos. Isso mostra o resultado desse investimento. E agora chega o São Francisco, aqui no Ceará, para garantir todo o planejamento e segurança hídrica do estado do Ceará através do açude Castanhão e dos canais que estão sendo feitos ao longo do tempo. Eu estou colocando isso porque a infraestrutura faz diferença. Ter água, ter energia elétrica no futuro, ter essa garantia para o empreendedor cearense, isso vai fazer uma diferença enorme no Brasil, além dessas outras que eu estou colocando, né? Dentro desse conjunto, a melhoria do capital humano, né? O Ceará precisa fortemente avançar na educação para voltar a atrair e a reter talentos, né? Trazer de volta esses talentos que estão ocupando os bancos das principais universidades brasileiras, o ITA, o IME, a USP, né? Os cearenses estão brilhando aí fora. Mas eles também têm um sonho de voltar para a sua terra, de vir fazer seu caminhar de vida profissional e de sucesso aqui na sua terra, ajudando a construir isso. Mas, para isso, o Ceará precisa se aprimorar, né? Precisa criar estas oportunidades. Essa ótima rede de inovação tecnológica, né, que nós temos aí, essa rede de universidades, pensar aí que hoje nós temos 300 mil garotos nas universidades cearenses. Que futuro nos espera com tudo isso, né? Os programas voltados à inovação e tecnologia, o FIT, as bolsas da FUNCAP, o programa Cientista-Chefe, né, que estão aí hoje bastante fortalecidos em vários segmentos econômicos importantes do estado do Ceará,
A saúde tem um cientista-chefe, o agronegócio tem cientista-chefe, as energias renováveis, a área de recursos hídricos, a segurança pública, né? Fiquei muito feliz domingo ver no Fantástico, né, que um crime foi descoberto no Ceará pelo investimento num programa do cientista-chefe, que foi o Espia, que foi domingo nacionalmente exposto, né, como um resultado de uma política pública. Acho que o Ceará tem tudo, né, para se tornar essa ambiência, né, esse ambiente adequado para se fazer negócio e se desenvolver. Nós temos aqui liberdade econômica, nós temos segurança jurídica. Você milita no setor de advocacia, você sabe muito bem, né, que o Ceará nunca rasgou um contrato. Né? Eu gosto muito de contar, Romulo, né, a história da chegada de Roterdã ao Ceará. Né? Porque eu fui com o governador e o chairman do Porto de Roterdã ao PECEM. Ele conheceu lá as instalações, olhou para mim, governador, eu queria pedir a sua autorização. O senhor pode voltar para Fortaleza, eu vou já chegar lá para o almoço com o senhor, mas eu marquei uma entrevista com a siderúrgica. E o governador ficou assim com a siderúrgica, o que é que ele quer com a siderúrgica e tal. Né? E quando ele voltou, ele disse: governador, está fechado o nosso negócio. Governador, o que é que houve? Que conversa foi essa que você teve na siderúrgica? Não. A siderúrgica é o maior empreendimento privado da América Latina nos últimos anos. 6,5 bilhões de dólares. O senhor investiu mais de $1 bilhão em compromissos para ter essa siderúrgica no Ceará. Eu só fiz uma pergunta. O Ceará honrou esses compromissos com vocês? E o CEO respondeu que sim, que o senhor tinha cumprido todos os compromissos que celebrou para trazer a siderúrgica para o Ceará. Ora, se o senhor foi capaz de garantir esses investimentos para ter uma siderúrgica no Ceará, o senhor é capaz de muito menos para garantir uma presença do Porto de Roterdã nesse desenvolvimento de vocês. E eu quero dizer ao senhor aqui que eu agora não quero mais só 10% do Porto. Eu quero muito mais, chegar a 30%, numa proposta que eles tinham de 40%. O Camilo é que não quis avançar tanto, porque ele sabe que o PECEM tem um valor econômico muito grande aí para o futuro, né? E essa entrada do Porto de Roterdã possibilita a gente um earnout, né? O earnout é uma valorização futura muito alta. Então, Romulo, nós estamos trabalhando nesse sentido, de dar uma cara, de dar uma identidade, de dar uma ambiência, né, ao empreendedor, tratar o empreendedor com respeito, tratar o empreendedor que quer se desenvolver aqui, né, de uma forma mais competitiva. Né? Está na hora também do empreendedor entender isso, menos Estado, como gostam de dizer, mais empreendedorismo, né? Porque o Estado não tem que atrapalhar, tem que ser um facilitador, tem que ter meios para poder atrair esses investimentos. É o que nós estamos fazendo, procurando de forma simples, né, estruturar uma ação para que o Estado do Ceará seja essa ambiência escolhida, porque, como você colocou, além de tudo isso, né, nós temos um site aí privilegiadíssimo, né, pela posição que a gente ostenta, bem aqui, como diz o governador, às vezes, nas suas colocações, na esquina do Brasil, em direção aos Estados Unidos, a Europa e a própria África. Né? E há um passo muito próximo do Panamá para poder chegarmos à Ásia. Né? O Ceará tem que tirar proveito disso, tem que tirar proveito da sua identidade, do seu povo, da sua cultura, dessa garra, né? Desse orgulho de ser cearense que tem o nosso povo. Né? Você imagine o meu otimismo, né, com esse Estado educado. Quando esse Estado for educado e cidadão, você não imagina o que é que eu espero para o Ceará no futuro. É uma pena que eu talvez esteja vivo dessa época. Mas de onde tiver, eu vou estar rezando para a felicidade do povo do Ceará. Secretário, nós começamos falando de governança. Você e o presidente Eduardo apresentaram da nova estrutura para o desenvolvimento. Depois fomos para vocações, falamos do que o Ceará é competitivo. Falamos um pouco sobre a área internacional, o próprio secretário e o presidente Eduardo falaram. O São 40, a ligação internacional do Estado foi ampliada nos últimos 20 anos em números estratosféricos. Eu lembro, por exemplo, quando nós fizemos o primeiro estudo sobre os capitais estrangeiros no Estado do Ceará, em 2002, 2003, nós não tínhamos 500 empresas com capital estrangeiro. E hoje, o próprio secretário Maia Júnior repete isso várias vezes, nós temos hoje mais de 5.000 empresas de capital estrangeiro
aqui no estado do Ceará. 49 voos, sem dúvida de que o Ceará é hoje uma das portas de entrada e saída do Brasil no relacionamento internacional. O último tema aqui é mercado brasileiro. O Brasil é um mercado olhado lá fora como de oportunidade. 220 milhões de pessoas dentro de uma cultura ocidental são um mercado. E aí, a pergunta que eu faço, presidente Eduardo, o IBGE diz que Fortaleza é a metrópole de influência regional, é a maior. É quase a influência da cidade é 2 vezes a população do estado do Ceará. São mais de 21 milhões de pessoas que são impactadas. Então, o Ceará, ele não, enfim, o desenvolvimento do Ceará pode servir, para além dele, a região. Eu me pergunto, do ponto de vista regional, o que nós podemos fazer, o que nós temos feito, por exemplo, para que os portos do Ceará sejam os portos que o Piauí escoa a sua produção, Mapitoba, enfim, como é que nós podemos ganhar território, ganhar a economia regional? Deu uma cortadinha, Ron, mas eu peguei aqui a tua pergunta. Bom, o estado do Ceará, pela própria localização geográfica, é privilegiado. Não só para a proximidade da Europa, África, Estados Unidos, por essa distância que ele tem. Imaginando o porto, é o primeiro porto que você entra no Brasil de cargas gerais e o último quando se sai, vislumbrando Europa, Estados Unidos e África como os principais mercados consumidores. A produção de grão no Brasil se concentra no centro do país. E hoje essa produção toda de grãos, que é a grande riqueza do Brasil, ela desce, né? Ela vai para o sul e sudeste, os aeroportos mais congestionados, Paranaguá e Santos, e a gente sabe aí que esse custo, esse famoso custo Brasil, né, que é esse da porteira para fora, porque depois dos ISO 9.000, ISO 14.000, 21.000, praticamente todas as empresas, os custos de produção são muito parecidos no mundo inteiro. Isso não tem grande diferença. O custo Brasil é quando você sai da porteira para fora, com a tributação, que geralmente é daí para fora, e com o custo de logística. E a Transnordestina ela faz exatamente virar essa logística aqui para o Nordeste, né? Vislumbrando principalmente na questão dos grãos ali do centro, vislumbrando principalmente Suape e Pecém, né? Então, essa é uma grande vocação que a gente tem dessa logística da questão dos grãos. Mas não só isso. Pela localização geográfica, você pegar num raio de 1.500 quilômetros rodoviário, que quem é brasileiro entende que 1.500 rodoviário não é grande distância, você vai de Salvador, na Bahia, a Belém, no Pará. Você faz o norte e o nordeste inteiro, que você está falando aí de quase 80 milhões de habitantes, que você pode atender a empresa tão localizada aqui no estado do Ceará. Então, essa posição geográfica nos favorece muito pela questão logística. Como eu há pouco falei, a logística é, de fato, um fator determinante para a produção brasileira, seja ela qual for. Embora nosso grande centro consumidor, até por conta da renda e tal, seja o sul e sudeste brasileiro. Mas o potencial de crescimento que tem a região nordeste e o norte do Brasil é imenso. E essa situação logística e de influência que tem essa Interlândia, que tem, por exemplo, o Porto do Pecém em toda essa região nordeste, ela é muito forte, o que potencializa a nossa condição de atração de investimentos aqui para o estado do Ceará. Uma das variáveis, como eu te falei, né? E Rômulo, só aqui fechando as colocações do Eduardo, e eu fico feliz que eu estou vendo que a equipe está capturando bem a lógica de trabalho nossa, né? Nós precisamos olhar os limites que nós temos para competir, né? Nós temos, claro, um objetivo de competir e exportar dentro do Brasil. Mas, em primeiro lugar, o que eu tenho passado para a minha equipe, vamos ganhar o jogo na região norte e nordeste. Nós estamos falando de um mercado de 70 milhões de habitantes, né? Quando a gente coloca o norte e o nordeste, se o Ceará exercer um papel de crescimento e domínio, mesmo que reparta esse mercado com Pernambuco e a Bahia, preponderantemente, com os demais estados com participação menor, isso já é um crescimento fabuloso. Se conseguirmos, né, depois estar preparado para sair para brigar com o mercado do centro-oeste, do sul e do sudeste,
em pé de igualdade, ótimo, né? Se pudermos também olhar as vocações exportadoras, por tudo que a gente já falou aqui, mas, sobretudo, por essa localização estratégica privilegiada, por essa infraestrutura e essa logística que estamos construindo, para mandar para o exterior alguns produtos que a gente tem a competitividade, né? No início da conversa você falou que hoje nós já somos um dos maiores exportadores na economia do mar, né? Somos o maior exportador de pescados do Brasil. Somos o segundo, né? Porque perdemos por conta da seca, mas vamos retomar o primeiro lugar. Exportador de frutas, né? Calçados, a gente está e têxtil, nós estamos entre os 5 primeiros no Brasil, né? Produtos siderúrgicos, né? Você citou. Quer dizer, se a gente tiver condições de competir com os mercados lá fora, por quê? Essa visão exportadora, ela agrega, né, uma exigência de melhorar a competitividade das nossas empresas. Porque não se chega no mercado lá fora, né, como aventureiro, né? Isso não é uma aventura, né? Se chega, se for muito bem qualificado, se souber trilhar esses caminhos com competência, se tiver empresas que tenham capacidade de provar que esses produtos estão certificados, estão qualificados, provar a responsabilidade e as garantias dessas empresas, provar que tem preços para competir com outros produtores, né? Você imagina, eu fui esse ano naquela feira de Berlim, eu voltei incomodadíssimo, porque um país como o Equador, tá certo? Exporta, produzindo só banana, 2 vezes mais do que o Nordeste exporta de frutas. Isso é inadmissível. É inadmissível. Eu não quero nem colocar o que eu vi de outros países melhor estruturados nessa questão da fruticultura, que era o caso dessa feira, ou de implementos agrícolas, que também tem uma etapa muito importante dessa feira, né? Mas você imagina, a gente está perdendo para o Equador, porque outros países, como o México, né, que também exporta bananas, né, como Costa Rica, como o próprio Chile, a Argentina, né, estão muito mais qualificados do que nós, né? Então, Rômulo, eu acho que a gente tem um potencial enorme nesse país. Sou entusiasta de que, se a gente for campeão no Nordeste, ninguém nos segura mais. Porque a gente tem um mercado enorme para a gente ser bom aqui, para a gente ser campeão aqui. Depois vamos brigar por outros campeonatos em outras regiões, em outros países, né? Mas o trabalho e o esforço que a gente está fazendo é de dinamizar a nossa indústria para ela olhar esses mercados do Norte e Nordeste, aqui se transformarmos o Ceará, né, num polo, num hub, como a gente gosta de dizer, não só de logística, não só de turismo, não só de tecnologias, de informática e de telecomunicações, mas um hub de saúde, por exemplo, e outros hubs que a gente pode potencializar de energias renováveis. Se a gente colocar o Nordeste nessa dianteira, eu acho que o Nordeste do Brasil vai surpreender esse país, né, e vai obrigar as autoridades federais, que não têm um projeto para o Nordeste, a olhar para o Nordeste para saber pelo menos o que está acontecendo aqui diferente, né? Eu acho que tem um Nordeste diferente acontecendo. Não vamos achar também que só o Ceará está fazendo esse dever de casa, né? A gente vê, a Bahia já avançou mais, já foi muito mais distante, né? A Bahia já exerceu um pioneirismo na região, hoje está um pouco mais freada, né? Mas assim mesmo ainda tem uma grande dianteira em relação ao Ceará e Pernambuco. Ceará e Pernambuco ali estão sempre brigando, né? Para ver quem pode ultrapassar o outro. No caso, nós é que estamos sempre na terceira posição, pertinho deles, mordendo ali nos calcanhar, mas, se Deus quiser, vamos também brigar para ultrapassar, né? Mas esses 3 estados têm uma dinâmica extraordinária acontecendo, né? Fruto de coisas boas também que tem lá e que tem em outros estados da região. O Rio Grande do Norte também está melhorando, o Piauí está melhorando muito, né? Paraíba, né? Sergipe, com esse polo de energia e gás. Uhum. Há um Nordeste diferente, há um Nordeste precisando ser olhado, sobretudo pelos europeus. Secretário Maia e presidente Eduardo, já estamos quase com 1 hora de programa. A ideia era que pudéssemos conversar. Eu tinha várias outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente, tanto o presidente Eduardo e o secretário Maia Júnior, pontuaram aspectos importantes. Eu acho que esse último, eu acho que a mensagem, tanto que ambos colocaram sobre a posição ou a relevância regional, assim,
Há alguns anos atrás, nós tínhamos um problema grande de recursos hídricos. O Estado do Ceará fez um dever de casa em gestão de recurso hídrico, e como o próprio secretário disse, vários governos fizeram isso, não é algo de hoje. A vinda das águas do Velho Chico ajuda bastante. Me parece que o aeroporto foi uma conquista, apesar de ser uma obra federal, né? Apesar de ser uma concessão federal, o Estado foi lá e disse: isso é importante para o Ceará. Me parece que da última, obviamente que faltam muitas coisas, mas me parece que a ferrovia ainda falta, né? Eu acho que é o último projeto, apesar de ser federal, concessão, eu acho que me parece que é um ponto que precisa unir o Ceará, porque precisamos nos integrar regionalmente. Mas, enfim, teríamos aí várias coisas para comentar, né? Sobre desafios e oportunidades. Eu queria deixar um momento final para que o presidente Eduardo e o secretário Maia fizessem as suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar o painel. Começa, Eduardo, por favor. Bom, Rômulo, secretário. Rômulo, o Estado do Ceará ele nasceu com um grande desafio, né? O Estado do Ceará sempre teve a questão hídrica como um grande problema e vem lutando com isso. Com o passar dos anos, a própria história mostra, nós não tivemos o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste inteiro. Enfim, toda a história econômica mostra que a gente vem sempre brigando nesse desafio. O secretário Maia bem colocou, a gente vem brigando aí com os dois maiores estados, digamos assim, que inicialmente começou no Nordeste, a Bahia, que está mais próxima lá do Sudeste, e o estado de Pernambuco, que era a nossa capitania, enfim. E o estado de Ceará vem nessa luta histórica para poder alcançar o espaço que alcançou. Mas a luta do estado de Ceará, ela mostra muito trabalho, sempre com muito trabalho. Tudo que a gente tem feito, como foi dito aqui, há quase 36 anos, são governos que trabalham e buscam o mesmo objetivo, não tem assim, são políticas continuadas. Só assim poderíamos crescer face a toda a dificuldade natural que a gente tem e os desafios que a gente tem para frente. Então, hoje, o nosso grande desafio está posto. Para nós que fazemos desenvolvimento econômico, eu e o secretário Maia, ele com a missão maior, que está com a missão, obviamente, o governador Camilo Santana, do estado inteiro, e o secretário Maia, que está com essa missão desse novo momento de desenvolvimento econômico, agregando vários setores da economia, tendo a DES como operadora desse sistema, né, que a gente possa pôr em prática essas políticas públicas e possa fazer acontecer essas políticas públicas, nos coloca um desafio muito grande nos ombros, né? Mas esse é um desafio de todos nós, principalmente nesse momento que o país vive, esse momento agora da pandemia, esse momento é crucial, principalmente o desenvolvimento econômico do Estado de Ceará e do Brasil. Então, acho que a gente, mais do que nunca, vai ser demandado e, mais do que nunca, a gente tem que estar preparado para esse desafio, dispostos a trabalhar e lutar e brigar por isso. Então, estamos aí à disposição e prontos para esse desafio, para que a gente possa avançar e investir aqui no Estado de Ceará. Parabéns, Eduardo, pelo trabalho na frente da ADES, um grande trabalho. Secretário Maia. Obrigado. Bem, eu concluo, Ron, pedindo a compreensão, sobretudo as entidades classistas do setor produtivo no estado do Ceará, com as transformações que estão em curso. Eu sou uma pessoa que gosto de transformação, não faz parte da minha vida a acomodação, não faz parte da minha vida, né, se contentar com pouco. Se eu tenho que pensar em pouco, eu vou preferir pensar em muito, porque demanda, como eu disse agora há pouco, o mesmo tempo e o mesmo custo, né? E eu quero dizer a todos que essa compreensão que eu peço é porque, como diz o Einstein, se a gente continuar fazendo o que fizemos nos últimos 30 anos no Ceará, esses méritos ficarão todos com aqueles que chegaram no governo em 1987, liderados por novas lideranças no Ceará, como eu citei aqui, o Beni, o Tasso, o próprio governador Ciro, né, que resolveram, naquela época, dar uma chacoalhada no Ceará. Até porque o Ceará precisava de uma mudança, né? E eu diria a você que 30 anos depois, né,
apesar de eu ter participado disso, o meu espírito é o mesmo. O Ceará precisa de outra chacoalhada. Porque, como diz o Einstein, se eu fizer tudo igual que foi feito nos últimos 30 anos, o resultado vai ser o que está aí, não terá resultado diferente, e os méritos vão continuar com aqueles que tiveram a coragem de romper com a economia primária ainda, muito pouco industrializada, né, que ainda concentrava uma pobreza enorme no Ceará. Né? Quem se lembra do discurso do Tasso era um discurso de mudança e um discurso de combate à miséria. Esses fatores, eles ainda são muito presentes nos dias de hoje. Apesar da grande redução da miséria, das grandes transformações que sofreram o Ceará hoje ainda está exigindo de nós, agentes públicos, do governador Camilo, né, uma chacoalhada, uma mudança para enxergar esses próximos 30 anos que nós queremos que seja de um novo ciclo virtuoso para o Ceará. Se nós continuarmos, enquanto a gente está aqui, né, eu vou aqui dar em primeira mão, né, a professora Isolda, muito orgulhosa aqui comentando que a educação do Ceará conseguiu avanços que superam as escolas privadas e as escolas públicas do Estado de São Paulo. Isso é uma coisa extraordinária. Né? Saber que o Ceará vai se emancipar pela educação do seu povo, que está oferecendo uma educação entre as melhores do país, isso deixa para a gente uma mensagem de certeza de que o futuro das novas gerações serão diferentes. E se a gente continuar com essa seriedade, com essa coragem de transformar o Ceará, como foram esses primeiros 35, 36 anos, se nós tivermos mais 1 ou 2 ciclos virtuosos iguais a esse, com certeza a gente não vai ver o Ceará de hoje, vai ver um Ceará muito melhor, que é o que eu sonho para todos nós. Mas é preciso, amigo Rômulo, amigo Eduardo, né, que a gente conte com uma concertação, com a pactuação de mais agentes, né, que precisam deixar de esperar que o governo é tudo, que o governo pode tudo, né, e que ficam só a criticar, né, os avanços que são ainda tímidos, mas que a gente tem certeza que podem ser dados em passos mais largos. Então, é um orgulho para mim participar dessa história, é um orgulho para mim estar nesse programa aqui com vocês, com a Trends, que está querendo abrir oportunidades novas para os empreendedores, está chegando aí, né, com uma posição inovadora de oferecer aos empreendedores oportunidades de enxergar esse Ceará que nós estamos enxergando, de promover esse Ceará que nós queremos que seja promovido e de promover o desenvolvimento desse Estado, que com certeza vai ajudar muitos cearenses. Então, Eduardo, Rômulo, meus agradecimentos de ter partilhado nessa tarde esse momento tão rico de aprendizado e de debates com vocês. Fiquem certos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, tem objetivos, tem metas, sabe onde quer chegar, né, e está trabalhando para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário e presidente. Muito bom ter o testemunho. Acho que quando a gente gosta do que faz, tem um ditado em Portugal que diz, o secretário Maia conhece, quem corre por gosto não cansa. Dá para notar que ambos têm como espírito público e missão construir esse novo Ceará. E fiquei feliz com a notícia que o secretário nos dá, porque a educação é revolucionária, igual a verdade, né? A educação, sem dúvida, liberta na medida em que nos permite chegar onde quer chegar. Bem, eu quero, encerrando esse nosso painel, quero agradecer aos nossos convidados neste painel promovido pela Trends. Parabéns ao Marcos André pela iniciativa do Trends Ceará. Agradecer ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, ao presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Eduardo Neves. Muito obrigado por estarmos juntos e que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Até logo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.